Ok, vamos lá. Já? Quarta-feira, mais uma aulinha, mais um encontro. Hoje, muitas coisas. Vamos falar de Isaías. Se der tempo, vamos falar de uma parábola muito legal que só está em Mateus. Mas antes de começarmos tudo aqui, vamos fazer a nossa abertura. E a Ana Rubim, gentilmente, vai fazer a nossa abertura. Vamos lá, Ana, por favor. Bom, com muito amor, graças a Deus, nossos corações, vamos nos ligando, todos, deixando nossas preocupações de lado, nos harmonizando, nossos pensamentos, buscando um equilíbrio interior, entrelaçando nossas almas fraternalmente, para podermos receber todos os ensinamentos que o plano espiritual nos preparou junto com todo para essa nossa reunião. E que nós sejamos capazes de captar, absorver e colocar todos esses ensinamentos no nosso dia, né? Vamos buscando por nossa mãe Maria, que ela nos cubra com o seu manto, para que possamos continuar essa jornada, né? E com ela nos levando até Jesus. E Ele, com essa pureza, nos encaminha também até Deus que nos deu a vida. E com isso tudo, já estando estabelecido, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse nosso encontro, né? Assim, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja feita nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, os nossos devedores. Não os deixemos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma boa aula. Muito bem, muito obrigado, Ana Rubim. Ana Rubim que vai ganhar hoje um bônus hora, porque a Ana Rubim ela é, se não a única que toda aula, passa sol, chuva, canivete, ela está lá fazendo algum comentário, ela se coloca. Então, Ana Rubim, você está ganhando um bônus hora hoje, honra ao mérito. Tá? Olha, eu acho que é meu primeiro bônus horas Tá não de será o todos último. os cursos, Tá vendo? que Não... geralmente eu sou um pouco cortada, porque eu tenho uma ansiedade Isso. muito grande de saber. Então, E às vezes o meu pensamento não vai vai embora, tão de né? Vai encontro. embora. Mas é bom. É verdade, Que eu a sua viajo um pouco. participação seja uma inspiração, Ana Rubim. Isso é importante. É importante se colocar, é Que importante a assim gente falar, seja. é esse ambiente fraterno aqui. Então, você está ganhando esse seu bônus hora e não será o último, com certeza teremos novos aqui. Muito bem, gente. Então, depois dessa Amado, abertura legal, bonita que a Ana obrigada. Rubim fez, esse bônus hora que ela já ganhou aí, para medalhinha de honra ao mérito, vamos aos nossos assuntos de hoje. E uma semana muito interessante para nós, né? Uma semana que nós estamos na Semana Santa, é uma semana importante para nossas reflexões e tudo mais. Hoje, que é dia 31, também é uma efeméride importante, porque é quando a gente lembra do desencarne de Allan Kardec. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, então, aos 64 anos, 152 anos do desencarne dele. E o Allan Kardec, enfim, nós estamos aqui hoje graças a Allan Kardec e seu trabalho na codificação da doutrina espírita. E na sexta-feira, dia 2 de abril, é quando nós comemoramos também outra espírita muito importante para nós, que é o Chico Xavier. Dia 2 de abril, aniversário de 111 anos de nascimento do Chico Xavier. Então, também aqui é uma semana para nós aqui repleta de efemérides importantes. E vamos aqui começarmos, então, até por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías, para da Semana Santa, tem muita coisa ligada aí com Jesus. E eu vou só, antes de mais nada, só fazer aquele aviso para vocês, que hoje, como toda boa quarta-feira, deixa eu sumir com esse negócio daqui, peraí, senão vocês não vão ver nada. Se eu conseguir tirar isso aqui daqui, vamos ver, opa, peraí. Pronto, agora deu. Toda quarta-feira a gente põe o podcast, o trabalho aqui do trio, eu, a Sandra Rodrigues, a Sandra Curado, então estamos no capítulo 3 do Nosso Lar, tem disponível lá no YouTube, tem até uma playlist que eu criei lá para colocar todos os programas, e também nos tocadores de áudio,
o Spotify, Google Podcast, Deezer. Então, nós fazemos a leitura integral do capítulo e vamos fazendo comentário, e sempre em cima da doutrina espírita, puxando uma coisinha aqui, outra ali, e nós vamos fazendo comentário e trocando algumas palavrinhas também, quer dizer, dando sinônimo para algumas palavras, algumas expressões que às vezes ficam um pouco confusas aí, até pela época em que foi escrito o livro nosso lá. Então fica aqui o convite para vocês acompanharem, então, o capítulo 3 que já está no ar lá no YouTube e nos melhores tocadores de áudio do planeta. Bom, hoje o Luiz, ele me propôs, eu achei sensacional, falarmos sobre Isaías. Por que Isaías, né? E aí eu falei, puxa, Isaías ele é fundamental para a nossa... Se nós queremos entender Jesus, tudo que ele falou, boa parte do que ele falou, nós devemos muito a Isaías. E nada melhor do que falar de Isaías do que na Semana Santa, que é essa que nós estamos agora. Né? A gente tem aí um bom gancho, um bom momento para falarmos um pouco sobre Jesus, mas por meio de conhecermos um pouquinho mais o profeta Isaías. Então, meu caro Luiz, vai que é tua. Bom, boa tarde a todos, pessoal, que o bom Deus e o bom Jesus estejam sempre conosco. Hoje nós vamos conversar sobre esse belo tipo faceiro. Essa foi uma estátua de Isaías, esculpida por Aleijadinho. Quem já esteve em Congonhas do Campo, possivelmente já viu a vivo e a cores. Não é? Por que Isaías acaba sendo importante? Vamos lá, senhor Antônio? Vai indo, já coloquei, já mudei a tela aqui. Mudou? Não apareceu ainda para mim aqui. Vê se mudou aí. Agora. Ok. Bom, porque Isaías é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Né? Ele tem uma vida toda especial, uma postura muito particular, e os temas principais das mensagens de Isaías são o poder do Deus de Israel sobre todas as coisas e sua santidade perfeita, ou seja, para ele era o Deus único e nada mais. Com palavras e por meio de atos simbólicos, o profeta faz um apelo ao povo e às autoridades do país para que vivam uma vida de honestidade e justiça. Para o profeta estar falando isso, vocês podem imaginar mais ou menos como era o ambiente da época. Mas a principal característica dele é anunciar a futura vinda de um descendente de Davi, que seria Jesus Cristo, que seria o rei ideal, e fala de uma época de paz e prosperidade para o mundo inteiro. Ou seja, ele foi um dos que previram a vinda do Messias. Algumas informações sobre Isaías. Ele nasceu em 765 a.C. e morreu em 681 a.C. Portanto, isso aí são datas aproximadas, mas ele teve, fora dos padrões da época, ele teve uma vida interessante. Viveu por 84 anos. Isso era difícil. Luiz, espera um minutinho só, que eu acho que a Regina está com o microfone aberto. Regina, você pode, por gentileza, desligar o microfone? Por favor. Ou é a Regina, ou é alguém que está com... Deixa eu ver aqui. Não, é a... Opa, o que está acontecendo aí, gente? Ok. Vamos lá, Luiz, segue, por favor. Ele viveu por 84 anos, o que era uma exceção naquela época. As pessoas não viviam tanto assim. Isaías, o nome significa Iavé, que é Deus, Iavé ajuda ou Iavé é auxílio. Ou seja, o seu próprio nome está relacionado com Deus. Casou-se com uma esposa conhecida como a profetisa, não se sabe o nome dela. Teve 2 filhos, Siar, Jazub e Maer Salal Hasbraz. Os nomes são meio complicados, mas eram... Também os 2 filhos não se falam muito, não tem nenhuma importância na história. Exerceu o seu ministério, sua profecia, no reino de Judá durante 40 anos. Era uma pessoa letrada,
culto e pode ter feito parte da casta sacerdotal de Jerusalém. Ele criticava a falsa religião. Aliás, no livro de Isaías tem um texto muito bonito onde ele critica a falsa religião. Luiz, nós vamos ver daqui a pouquinho Jesus se referindo a Isaías ao criticar os fariseus. A gente vai ver daqui a pouco que Jesus se aproveita, né, desse texto de Isaías criticando os falsos, aí, né, essa falsa religião, ele usa isso para criticar os fariseus, os escribas, os saduceus. E aí a primeira semelhança dele com Jesus, as pessoas que mexiam no status quo, e o status quo judaico era a religião e a política era a mesma coisa, e quem criticava essa falsa religião não podia dar bem, né? Então, Isaías também teve uma morte dolorosa. Ele foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Por sua participação ativa nos assuntos do país, ele foi considerado um herói nacional. Essa é uma informação que tem na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, o Antônio sempre fala, é bom reforçar, que é uma Bíblia muito importante, principalmente pelas informações que ela contém fora do texto bíblico. Ela situa bem você, para você entender bem o texto. Vamos lá. Essa é... Jesus foi uma exceção, porque Jesus era um espírito puro, então, quando ele veio na sua missão aqui na Terra, ele já sabia tudo o que ia acontecer do início ao fim, sabia que o fim seria assim, a cruz estaria no final, enfim. Por quê? Porque ele era de uma categoria espiritual superior. Os outros profetas, quaisquer outros profetas, num determinado momento, eles vão receber um chamado ou um sinal, ou vão ouvir alguma voz, alguma coisa que vai dizer para eles, olha, meu filho, doravante, a tua função é essa. Isaías foi chamado a se tornar profeta. E o chamado veio através de uma visão do trono de Deus no templo de Jerusalém, e o Deus no trono estava cercado por serafins. Para quem conhece, para quem gosta da hierarquia dos anjos, você sabe que serafim é o anjo de maior grau, né? Depois tem os querubins, enfim, tem toda uma hierarquia. Um desses anjos, na visão dele, um desses anjos veio até ele, trazendo brasas vivas do altar do templo para purificar os seus lábios e purificá-lo do seu pecado. Isaías ouve, então, uma voz, possivelmente Deus ou algum emissário, determinando que ele levasse ao povo as suas mensagens. Em seus dias, Isaías viveu e narrou a tensão política e militar que Israel experimentava por muitas guerras. Os israelenses eram um povo meio guerreiro. O início do ministério profético de Isaías situa-se em 754, coincidindo com duas datas históricas: a morte do rei Uzias de Judá e a fundação de Roma, né? Fundação de Roma, como vocês sabem, tem todo um simbolismo, né, através dos lobos, enfim, dos dois meninos alimentados por uma loba, enfim. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, Isaías tem o que se chama de um livro de Isaías. É um livro longo que traz seu nome e é resultado de um longo processo de composições. Isaías mais discípulos. É o mais longo livro profético, tem 66 capítulos. O Antônio repisa bem, e também as outras pessoas que ele traz lá para o podcast, sempre dizem isso. Os textos do Novo e do Antigo Testamento, via de regra, não são de uma só autoria. É fruto de uma escola, de seguidores, enfim, mas não há, né? A obra foi formada a partir de diversas coleções de oráculos, diversas profecias ele foi colecionando. E o livro tem 3 partes: primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Mas a segunda parte, sobre o servo sofredor ou o cântico do servo, é a mais conhecida dela.
Mas, portanto, quem tiver curiosidade de ler todo o livro, mas vai primeiro no livro 2, que aí já vai pegar o principal. E a Bíblia Agora, e a Bíblia pastoral, né, Luiz? Eu estava até comentando com você antes. Ela diz que esse segundo livro, que fala do servo sofredor, foi escrito, obviamente, provavelmente não foi escrito por Isaías, mas foi escrito, pode ser por discípulos e tudo mais, quando os hebreus estavam presos, cativos na Babilônia. Estavam lá desesperados, estavam desanimados, estavam se sentindo perdidos, e aí houve, então, a criação dessa obra para dar um ânimo, para falar, olha, um dia vai chegar, calma que vai chegar aí esse servo sofredor. Então, é uma história que está aqui na Bíblia Pastoral, dizendo que esse segundo livro, que é o livro para a gente aqui, para nossa reflexão sobre Jesus, ele é muito importante. E nós vamos ver por quê. E agora nós vamos ver a ligação de Isaías com Jesus, ou de Jesus com Isaías, como quiser. Nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. As passagens de Isaías que se referem a Jesus apresentam um perfeito servo de Yahvé, Deus, que reúne o seu povo e é a luz das nações, que prega a verdadeira fé, expia por sua morte os pecados do povo e é glorificado por Deus. Né? Qual é a outra? O servo seria o mediador da salvação que virá, ou seja, o servo seria Jesus, que é o Messias. E aqui também está falando de Jesus, porque expia por sua morte os pecados do povo. É a visão que, pelo menos, que as religiões têm de Jesus. Jesus utilizava esses textos de Isaías, aplicando-os a si próprio e à sua missão. Então, agora vamos dar uma passada por algumas dessas passagens de Isaías que Jesus vai usar. Exatamente. Essa parte aqui que na Bíblia de Jerusalém está destacando, que expia por sua morte os pecados do povo e é glorificado por Deus, mas principalmente a parte do expia por sua morte, né? É uma frase, por exemplo, que Jesus vai utilizar lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, né, Luiz? Porque ele fala lá, porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Exatamente, é essa aí. Essa parte, e dar a sua vida em resgate de muitos, ele está se conectando com o ensinamento lá, com o texto de Isaías. Esse resgate você pode entender de várias maneiras, como as religiões entendem, cada um a respeito. Isso pode ter entendido também que ele veio para ser uma referência no tempo, ele mudou tudo, antes dele e depois dele. Muito bem, aí Isaías vai dizer: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Isso está em Isaías 7,14. Vamos ver como é que Mateus refletiu isso? E aqui só para falar que é o momento em que o anjo aparece no sonho de José. E aí tem essa frase aqui. Pode ir. E ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O profeta aqui é Isaías. Olha só. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso aí. Então, esse Emanuel que traz as obras do Chico, a tradução do nome dele é Deus conosco. Tá? Está em Mateus 1, 21, 23. Exato. Agora, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele falando, então, sobre as qualidades que seria esse Messias. E, no fundo, Jesus foi muito mais conhecido, bastante conhecido na sua época, e depois, então, nem se fala, né? Tanto que o tempo é antes dele e depois dele. Isso, e às vezes tem algumas pessoas que gostam de colocar, ou pelo menos
mencionar Jesus como o príncipe da paz. Quando faz isso, está se referindo a Isaías, que deu essa qualidade, né? essa alcunha. Exatamente. Aqui, uma outra passagem dele dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Vocês se lembram dessa passagem? Jesus estava lendo isto na sinagoga. Isto é uma resposta para aqueles que dizem que Jesus não sabia ler. Eles vão dizer, não, mas ele podia ter recitado, podia ter decorado a passagem. Não, tá bom. Então, Jesus deu a passagem, pegou o livro, enrolou, porque os evangelhos as passagens eram enrolos, eles se abriam assim para ler, depois ele enrolava de volta e devolvia. E aí Jesus disse uma frase que quase lhe custou a vida. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. E aí Jesus teve que sair protegido, disfarçado, enfim, alguma coisa, porque o pessoal ficou com muita raiva dele, porque ele estava dizendo que ele, no fundo, ele estava dizendo que ele era o Deus. Na visão deles, ele não disse isso, mas na visão deles, as pessoas ficaram com muita raiva. Eles eram muito formalistas com relação à lei. Eram muito mais formalistas do que, na realidade, seguiam a lei. E quando ele lê essa passagem que está lá em Isaías 6, 61, de 1 a 2, ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres e tal, e ele termina dizendo, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura, ele está se colocando como a pessoa que foi escolhida, como o Emmanuel mesmo, né? Exatamente. Por isso que eles ficaram bravos, que eles falam, imagina, o sujeito que nasceu em Nazaré vai ser o Messias, é uma blasfêmia, e aí Jesus teve que sair correndo, porque eles realmente, isso está escrito lá em Lucas, eles realmente não ficaram muito felizes com a frase de Jesus, ele teve que sair. Só uma curiosidade histórica disso que Jesus falou, Nazaré era uma cidade muito pequena, se tivesse 300 pessoas era muito, hein? Tanto é que Jesus e o pai trabalhavam em Séforis, que ficava a 6 quilômetros de Nazaré e era uma cidade grande. Agora Jesus vai mostrar mais uma vez que ele não sente raiva, mas determinadas coisas os deixam irados. E uma da categoria que deixava ele pé da vida eram os fariseus. Isso aí ele não suportava de jeito. Essa conversa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não era com ele. Aí ele vai dizer e vai usar Isaías. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, mas em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Ou seja, não tem nada espiritual, transcendental no que ele diz. Isso aí qualquer um faz, porque trazendo, em outras palavras, era isso aí, qualquer um. E você vê, né? E você vê, né, Luiz e colegas aqui, o Isaías já reclamava disso uns 500 anos antes. Jesus chega, usa Isaías para reclamar da turma atual. E se você colocasse hoje também, para algumas dessas pessoas que se utilizam aí da religião, também, você vê que a situação não muda muito para aqueles que querem usar a religião para outros fins que não seja a questão meramente espiritual. E meramente aqui é o mais importante, mas... Né? Inclusive espíritas, não se esqueçam disso. Né? Nós não somos melhor do que ninguém, apesar de muitos se considerarem. Né? Bom, agora vamos ao final. Isaías falou da cruz. Previu como seria. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras, quer dizer, pelo que ele sofreu, nós fomos curados, sarados. Né? Isaías 53, 4. Mostrando Olha aqui. só como esse profeta previu, basicamente, 4 ou 5 passagens, toda a vida de Jesus. O início, o nascimento de uma virgem, a vida e depois a cruz. É ou não é um personagem importante? E isso só algumas coisas que nós tiramos, só para dar uma tem composição de muito. começo, meio e fim, né? Mas tem outras questões que são colocadas de Isaías ao longo do Evangelho. Ele é um dos profetas mais mencionados no Novo Testamento, não é só nos Evangelhos, mas também Paulo, né? As cartas, Apocalipse. Tem muitas passagens que se baseiam em Isaías, né? Que é essa personagem aqui. De acordo com o Antigo Testamento, né, Antônio, ele é um dos profetas maiores, porque lá tem uma divisão entre profetas maiores e menores. Né? Exatamente. Cada qualidade do texto. Muito. Então, por isso que a gente resolveu escolher, acho que ficou agora, deve ter ficado bem claro aí para vocês, por que nós escolhemos, né? Por que o Luiz sugeriu a gente fazer uma passadinha de olhos aqui sobre Isaías, né? Por causa oportunamente, quando o Antônio, quando for necessário, quando for previsto e tudo, nós vamos falar, só para despertar um spoiler para vocês, nós vamos falar sobre um filósofo que foi contemporâneo de Jesus, muito importante, chamado Apolônio de Tiana. Quem quiser já pode dar uma olhada no Dr. Google, ele sabe tudo sobre Apolônio. Muito bom. Gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso mano Isaías? Quer falar alguma coisa? Ficou alguma confusão? Tem alguma questão? Vocês podem falar, se vocês quiserem. Eu quero perguntar. Pergunta. É Virgínia, certo? Vamos lá, Virgínia. Ele falou assim, que Isaías nasceu em 765 a.C. E ele morreu em 681. Ué, não tinha que ser mais o ano que ele morreu? Não, porque o ano zero é Jesus. Tá certo? Então você vai indo ao contrário até chegar ao ano zero. Depois começa o crescente. Aí vai 0, 1, 2, 3. Entendeu? Então, antes de Jesus, você vai fazer ao contrário. Você vai indo para trás. Né? Então, vamos lá. Tá, porque 681 a 719. A 765 mais 65, 84 anos. Mas a questão dela é assim. Então, mas é que a questão dela é que está ao contrário. Então, realmente fica uma confusão. Por quê? Né? Por que não é ao contrário? Né? Porque a gente sempre vai para um número maior, né? Não, é ao contrário mesmo. Porque não era a continuação do ano? Sim, mas você vai indo numa contagem decrescente até chegar ao zero. Então, você vai do 700 até o ano zero. Quem é o ano zero? Quando o nascimento de Jesus. Depois, agora é a nossa era, a era moderna. Nós estamos no ano 2021. Então, faz 2021 que Jesus nasceu. É mais ou menos isso. Hoje, os historiadores preferem uma outra marcação, né? Tempo comum, mas, mas nós ainda usamos... Era diferente, então. Era diferente, tá bom. Mas boa pergunta. É só isso que eu queria saber. Excelente, ótimo. Essas marcações de calendário dão margem a muitas coisas. Na realidade, Jesus aí, é uma discussão, né, com o Antônio Saberá, do que Jesus não teria nascido no ano zero, e sim menos 6 ou menos 4, então não teria morrido com 33, sim com 39 ou 37. Tem uma discussão enorme. Que para nós é uma dificuldade, porque nós temos o nosso calendário mais ou menos arrumado. Então, para nós está muito claro as coisas. Mas na época deles, o calendário foi mudando e para você conseguir acertar exatamente qual era a época, não dá. Por isso que eles resolveram parar, os estudiosos resolveram parar de seguir mais ou menos essa questão antes de Cristo, depois de Cristo, e passaram para a época comum, que é o que eles acabam utilizando com mais frequência. Era comum e antes da era comum. Isso. Muito bem, gente. Se ninguém tem mais nada a falar, Luiz, obrigado aí pela aula de hoje. Muito bacana essa informação. E vamos para o nosso encerramento. E a nossa querida Cláudia Menta vai fazer aqui o encerramento. Cláudia, por favor. E assim, vamos encerrando mais essa tarde de estudos, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos espíritos benfeitores, por mais essa tarde de estudo, que possamos colocá-la em nosso dia a dia. Vamos aproveitar essa semana de Páscoa, que significa passagem, renascimento, renovação, para tirar o pó da nossa fé,
para mudar nossas atitudes, dando o melhor de nós, contribuindo para um mundo melhor e mais justo. Que possamos estar aqui na semana que vem com muita saúde e amor no coração. Uma boa semana a todos e uma boa Páscoa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, excelente. Obrigado, Cláudia. muito lindo. Obrigado a todos aqui. E vamos aí, semana que vem, então, vamos tentar aí efetivamente a parábola do joio e do trigo. Gente, muito obrigado pela paciência, por estar aqui nos ouvindo. E vamos, semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Obrigado, pessoal, também. Certeza. Obrigada.